Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Vamos ler até o versículo número 10. Diz assim a palavra de Deus: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Senhor, obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua voz depois de um dia de trabalho, meu Deus, porque precisamos, Senhor, da Tua instrução. Passamos o dia, os outros dias dessa semana, tendo relacionamentos com todos os tipos de pessoas, sendo, meu Deus, bombardeados, minados por todo tipo de pensamentos e aconselhamentos, que nada vem a nos edificar, mas a Tua palavra, meu Deus, é ela quem nos edifica, é ela quem nos sustenta, é o alimento que precisamos para enfrentar esse mundo tenebroso. Por isso, meu Deus, estamos aqui nessa noite, não queremos ouvir conselhos humanos, palavras, doutrinas de homens, mas a Tua voz. Por isso, Senhor, fala conosco, que o Senhor possa encontrar nessa noite ouvidos atentos, corações abertos, e que também, meu Deus, minha vida esteja nas Tuas mãos, que o Senhor possa me usar com graça, misericórdia, para que a Tua palavra seja ministrada através de mim. Ó Deus, faz isso conosco nessa noite, é a oração que fazemos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podem sentar. Amados, nós sabemos, não é? Falamos aqui sobre relacionamento humano, o tema, né, do curso do Roberto Inglês, naquela época foi sobre relacionamento. Esse também envolve relacionamento. Nossos relacionamentos durante a semana, você talvez essa semana já tenha passado por uma situação semelhante no seu trabalho, em que cometeu algum erro, ou talvez você tenha feito isso, né? Algum erro e imediatamente alguém pediu a sua condenação, pediu a sua cabeça, ou diretamente, né? Pedindo uma demissão, um afastamento, ou apenas a sua condenação, aquela condenação por debaixo dos panos, não é? Aquela que não é escrachada, vamos dizer assim, mas aquela que vai minando, né, e vai contaminando as mentes das outras pessoas e trazendo prejuízo para o relacionamento, segregando pessoas, não é? Minando até psicologicamente muitos de nós. E talvez nós estejamos ou estivemos nessa semana até na posição de condenar. Talvez até tenhamos, até hoje, durante esses dias, alguém no nosso trabalho, no nosso convívio, família, vizinhança, tenha cometido um erro e a gente tenha também pedido a condenação. Tenhamos, irmãos, praticado a nossa natureza humana, que sente prazer na condenação, mas nesse episódio, Jesus quer ensinar que Deus tem uma atitude de ir atrás do pecador.
de ir em busca daquele que cometeu o erro. Não nesse momento para condená-lo, mas para salvá-lo. Enquanto não chega o dia do Senhor, há oportunidade de arrependimento, de salvação. Isso é o que Deus faz, tem feito através de nós, através da igreja. A palavra de Deus, a palavra de salvação, tem sido pregado por nossas bocas para que essas pessoas tenham um encontro pessoal com Deus, com Jesus, e possam então ser salvas. Porque o mundo quer condenar. O mundo quer crucificar. Jesus mesmo passou por isso. Todos eles clamaram a uma só voz: crucifica-o e nos dá Barrabás. Então é algo normal para o ser humano o querer crucificar, querer condenar, não é? Como nos lembramos agora da passagem da mulher adúltera, que levam ela diante de Jesus em flagrante, dizendo: a lei diz que ela deve morrer apedrejada. Tu o que dizes? E Jesus apresenta ali a graça e a misericórdia, apresenta a possibilidade do perdão, mas o ser humano tem mais prazer em condenar do que em perdoar. Isso, infelizmente, é uma constatação nos nossos dias. E nós temos aqui, nesse episódio, pessoas que entre eles estão os publicanos, estão os pecadores, mas estão também os fariseus e os escribas. E esses, os religiosos, é que têm a atitude de condenar. Jesus está ali no meio deles ensinando publicanos e pecadores. Mas os religiosos estão ali para condenar. Estão ali já comentando e murmurando entre eles: olha aí, o que ele está fazendo? Tá entre pecadores. Esse aí gosta de andar no meio dos pecadores. Então eles estão ali com uma postura muito semelhante à postura de Jonas. Abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Vamos ver quanto tempo você vai levar para abrir Jonas. Jonas capítulo 3, do versículo 10, capítulo 3, verso 10, até o versículo 3 do capítulo 4. Jonas 3:10 diz assim: viu Deus o que fizera, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. A atitude dos religiosos naquele momento é semelhante à de Jonas, porque eles estão assistindo Jesus ensinar aos pecadores, aos publicanos, a respeito do reino dos céus. E eles sabem que há uma possibilidade deles não serem condenados, serem perdoados. E o ser humano, logicamente, tem prazer na condenação. E aqui Jonas também ficou chateado porque foi dado a oportunidade aos ninivitas de se arrependerem. E ele nesse momento diz assim, Senhor, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que o Senhor é Deus clemente, misericordioso, tardio em irar, se arrepende do mal. Ou seja, ele está dizendo: Senhor, eu sabia que o Senhor ia salvar eles, mas eu queria a condenação deles, Senhor. Por isso eu estou chateado e peço: é melhor levar minha vida, porque eu não gostei nada
dessas pessoas aí serem perdoadas, serem salvas da tua ira. Então, queridos, a atitude dos religiosos é semelhante à de Jonas. Mas Deus, em contrapartida, se alegra quando um pecador se arrepende. Os religiosos e até Jonas se entristeceram, ficaram deprimidos, chateados, contrariados com a possibilidade de arrependimento de um pecador. Mas Deus, Ele tem alegria quando um pecador se arrepende. Veja como há um oposto, não é? A Bíblia, né, menciona, Paulo escreve que o salário do pecado é a morte. Esse é o desejo do religioso. Pecou, tem que morrer. Mas, continuando o versículo diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então tem uma parte, o ser humano, via de regra, quer a condenação do pecador. Mas Deus, Ele foi atrás, Ele já fez todo esse trabalho, né? Ele se alegra quando há o arrependimento de um pecador. E essa, irmãos, era a nossa natureza. Nós também, quando vivíamos no pecado, quando éramos pecadores, nós também agíamos assim. Preferíamos a condenação, sentíamos prazer na condenação, mas antes de Deus nos resgatar, antes, não é, dele ter ido atrás de nós, termos ouvido a palavra de salvação, abra lá na primeira carta de João, no capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4, no versículo 19. Veja só o que diz. Singelo versículo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então veja, Deus nos amou primeiro. Deus foi atrás de nós. Nós não temos nenhum mérito nas consequências do arrependimento, da salvação. Nós amamos sim, mas Ele nos amou primeiro. Tudo Ele fez antes por nós. De antemão Ele já preparou. Então, queridos, nós tínhamos a natureza de querer a condenação, mas hoje nós não somos assim, ou não devemos ser assim. Não podemos ser assim. Muito pelo contrário, nós devemos ter a natureza de Deus, nós devemos ter as atitudes de Deus, nós devemos amar o que Deus ama, devemos nos alegrar com o que Deus se alegra e devemos odiar aquilo que Ele odeia. Então, Deus se alegra quando há o arrependimento de um pecador. Por isso, há tamanha alegria no céu quando alguém se rende. Por isso, quando dizemos, né, nos momentos de batismo, quando há uma mensagem evangelística e tem aqui, né, o apelo, como a gente chama, né, que apelo é uma palavra assim que tem, na minha visão, um tom pejorativo no anúncio da salvação. É como se a gente estivesse apelando, pedindo pelo amor de Deus, e Deus não está assim. Deus deseja o arrependimento. É desejo dele que o homem se renda. Mas não é um apelo desesperado. O apelo está aí. Basta que a gente se renda, se entregue, não é? Mas quando isso acontece, nesses momentos, nós deveríamos nos alegrar, porque lá no céu há alegria. E Jesus faz um paralelo, né, com essas situações aqui do cotidiano deles na época e que nós entendemos muito bem. A alegria que há quando alguém, né, perde algum bem, mas encontra-o. Mais à frente ele vai fazer a parábola, vai falar a parábola do filho pródigo, que nós também entendemos muito bem como é bom, como é agradável, como é, né, de uma felicidade extrema quando temos a restauração de um filho que estava perdido, de um filho que estava, né,
enfim, no mundo das drogas, do crime, quando ele é resgatado. Então nós entendemos muito bem a parábola. Porém, nós vamos ver aqui que há dois grupos de pessoas. E nós precisamos meditar e verificar em que grupo nós estamos. Porque, olhando para o versículo, para o início, no versículo 1, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o quê? Para o ouvir. Olha que interessante. Todos os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o ouvir. Curioso isso, né, irmãos? Você acredita que ainda hoje Jesus fala? Amém. Mas aqui é taxativo todos os publicanos. E nós não temos isso nem hoje na igreja. Nós não temos todos da igreja presentes para ouvir Jesus. Isso já é algo para a gente pensar. Porque eles que estavam para serem condenados pelos fariseus e publicanos, estavam ansiosos por ouvir Jesus. E muitos que em tese, ou pelo menos nominalmente, já fazem parte do corpo de Cristo, não têm o desejo de ouvi-lo. Não buscam, não se esforçam, não tem aquela ânsia, aquela paixão, aquele desejo. Mas nós temos aqui um grupo que ouviu, mas temos um outro grupo que não ouviu. Porque o que ouviu não foi o grupo dos religiosos. Concorda comigo? Aqui diz: aproximavam-se todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Ponto. E murmuravam os fariseus e escribas. Então quem ouvia eram os pecadores. Os religiosos não ouviram. Os religiosos não estavam ali para ouvir, não foi o grupo que ouviu. Então, em primeiro lugar, primeira pergunta: em que grupo nós estamos? Nós estamos no grupo dos que criticam ou estamos no grupo dos que ouvem? Em que grupo, irmãos, nós estamos? Porque os religiosos que nós vimos aqui preferiram e preferem ainda hoje a crítica à misericórdia. O religioso prefere criticar, ele rejeita a misericórdia. Lembra do que eu disse no início? A natureza do homem é condenar, não é perdoar. Quando entregaram a mulher em flagrante adultério, eles não pensaram na hipótese do perdão. Eles já queriam a condenação, já foram claros. Olha, a lei diz assim. Ou seja, é para fazer. Mas o senhor vai falar o quê? Então, a natureza do homem é criticar, é condenar. Ao passo que a de Deus é a misericórdia. Então, os religiosos estão ocupados demais com as críticas, com as murmurações, para praticarem a misericórdia. Veja só o que diz o Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículo 11 ao 13. Mateus 9, versículo 11. Diz assim: ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, eles aqui também estavam murmurando, criticando, e Jesus diz: olha, eu vim para os que precisam,
para os que acreditam que não precisam, para os que estão mais preocupados com a religiosidade, para os que estão mais preocupados em olhar para os pecados dos outros, para criticar, esses realmente eu não vim. A menos que eles se identifiquem, entrem no grupo, né? Que eles caiam, né, na real e percebam que também precisam de arrependimento. Mas, em tese, eu vim para os doentes, não para os sãos. Então, queridos, os religiosos não se viam como doentes. Então, eles não queriam perder tempo com a misericórdia, ouvir ensinamentos de Jesus. Eles estavam mais preocupados em criticar os outros. E eu disse que hoje ainda fazem assim. O perigo da religiosidade, irmãos, um dos perigos é exatamente esse. É a crítica, querer criticar ou querer falar ou querer repudiar o comportamento dos outros. Vira e mexe, irmãos, eu já conheci, já ouvi vários comentários de pessoas que criticam o comportamento dos outros. Ah, porque o fulano fez isso. Ah, porque eu flagrei o irmão da igreja tomando uma taça de vinho. Olha que escândalo. Olha, eu vi em determinada festa os irmãos dançaram. Olha que absurdo. Mas você vai ver o comportamento dessa criatura, vai conviver com ela, que você vai ver que ela comete atrocidades piores. Mas ela está mais preocupada em criticar o que os outros praticam do que olhar para si mesmo. Porque ela acha que ela não precisa de arrependimento. O que ela precisa é condenar os outros. Ora, eu estou aqui para condenar os outros. É como a oração, né, do fariseu e do publicano. O fariseu orava de si para si, condenando o outro. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse cara, não sou canalha, não sou, né? Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu sou aquilo outro, mas eu não sou como ele. Ao passo que o publicano, o pecador, ele nem sequer levantava o seu rosto, apenas dizia: Senhor, sê propício a mim que sou pecador. Então o religioso, ele está muito ocupado, até quando ele ora. Olha só, até quando ele ora, ele está preocupado em criticar e olhar o pecado do outro, o que o outro pratica, do que em olhar para si e reconhecer que ele é o pecador. Até pode haver, né, uma fagulha no olho de alguém, mas eu preciso perceber antes que tem uma trave no meu. Então, o comportamento deles é a da crítica, daquele grupo que não precisa de arrependimento. Então, queridos, será que existe alguém nesse planeta, nesse grupo, que não precisa de arrependimento? Será que é possível a gente pensar nisso? O que diz lá a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, verso 23? Quantos pecaram? Todos pecaram. E todos precisam, carecem da glória de Deus. Então não há um justo sequer. Não há alguém que não tenha pecado e não precise de arrependimento. Mas é contraditório, porque nós somos cristãos, pertencemos a um corpo, e ainda assim podemos ficar mais alegres com a condenação, com a queda de alguém, do que felizes com o arrependimento, com o conserto de outros, ou de alguém mesmo no nosso meio. Como pode isso, irmãos? Nós podemos nos flagrar ou flagrar outros tendo essa prática, essa conduta. Então os religiosos estão ocupados demais com a vida dos outros e com as ordenanças. As ordenanças, irmãos, tiram tempo. As ordenanças tiram o foco da misericórdia e da graça, porque elas dão uma ilusão de que substituem, de que preenchem.
Então eles, os fariseus e escribas, andavam muito ocupados, né, cumprindo as suas ordenanças, cumprindo seus mandamentos, os seus rituais, as suas roupas, né, a sua aparência. Perdiam tempo demais para se preocupar ou pensar ou praticar o perdão, a misericórdia. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque religiosidade é um perigo real. Religiosidade mata, e nós não podemos nos enredar com essas ordenanças, né, com rituais que muitos dos cristãos estão se acostumando a praticar. Veja Mateus, no capítulo 23, o que Jesus fala explicitamente sobre esse. Do versículo 1 ao 7. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Religiosos, ocupados demais. Eu tenho que ser visto, eu tenho que sentar nos lugares, eu tenho que ser saudado, eu tenho que cuidar, né, dos meus filactérios, eu tenho que cuidar das minhas franjas, eu tenho que cuidar da minha aparência, eu tenho que cuidar disso, disso e disso. Mas o que eles fazem com diligência é atar fardos pesados nos ombros dos outros. Esse é o perigo da religiosidade, irmãos. Estar ocupado demais, cumprindo rituais, ordenanças, aparências, mas o coração por dentro está podre, porque eu só condeno o outro, eu não olho para dentro de mim, eu não cuido daquele que está dentro de mim. Ao passo que o outro grupo, o grupo dos que ouviam, eles estavam preocupados com eles, com o que estava dentro deles, com a sua situação. Voltando lá ao texto de Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao 10, o outro grupo, os publicanos e os pecadores, eles estavam ouvindo. E se eles estavam ouvindo, é para eles as parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, do filho pródigo. Eles são, né, esse objeto de busca, de querer resgatar de Deus. Então eles estavam atentos ouvindo. E a primeira coisa que eles entenderam é que eles tinham valor para Deus, porque viviam numa sociedade onde os fariseus e publicanos os consideravam como resto, como lixo, não é? Como pessoas, como pecadores que estavam naquela situação por causa da ira de Deus sobre eles. E a primeira coisa que eles entendem, que nós entendemos, é que nós temos valor para Deus. O versículo que você conhece de cor, João 3:16, né? Diz o quê? Deus enviou o seu Filho ao mundo, não é? Mas o 17, porquanto enviou o seu Filho não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O fariseu, o religioso, está preocupado em julgar, mas não está preocupado na salvação. Já o Filho do homem, Jesus, ele veio
não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Como ele disse na outra passagem, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Então o alvo, o objeto de Deus no plano da salvação é o enfermo, é o pecador, é aquele que precisa de salvação. Então quando ele ouve a parábola da ovelha perdida, ele pensa assim, poxa, eu tenho valor então. Eu não sou como esses homens estão dizendo aí. Eu não sou então esse lixo tão, para ser jogado por aí, para ser largado. Se ele está dizendo que vai atrás da ovelha perdida, então é porque Deus me valoriza. Se ele enviou o seu filho para me salvar, então é porque eu tenho valor. Então a primeira coisa que nós entendemos é que Deus nos dá valor. Aliás, um versículo que de vez em quando eu menciono, Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele já te dava valor, irmão, antes, quando você era pecador. Quando você para o mundo não valia nada e não tinha salvação. Ele já ia atrás de você, ele já queria te alcançar, te resgatar. Então a primeira coisa que entendemos no plano de salvação, quando nos rendemos, é que Deus nos valoriza. A ponto de ter pagado o preço, o alto preço, o sangue do seu filho morrendo por nós. Não é à toa que ele amou ao mundo inteiro. Por isso deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preço alto, irmãos, alto demais para ser pago por alguém que não tem valor. Então o primeiro daquele que ouve da ovelha, da dracma, é reconhecer, entender que tem valor sim para Deus. E esse valor pago de resgate foi imensurável, é o que Pedro diz lá na sua primeira carta, que nós não fomos resgatados com um preço de coisas corruptíveis. Veja o que diz o verso 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então Pedro diz assim, olha, não foi com essa porcaria aí de prata e ouro não, que vocês consideram como muita coisa, foi com o precioso sangue de Jesus. Um sangue sem mácula, sem pecado, sem culpa, que se deu, se entregou para que você fosse salvo. E reconheço também que eu sou fraco e indefeso, e eu não sou salvo pelos meus esforços, coisa que o fariseu e publicano achavam, que eram merecedores, porque cumpriam os dízimos, os mandamentos, as ordenanças, observavam todas as coisas, então eles acreditavam que era pelas obras que eles seriam salvos. Mas aquele que ouve, que é a ovelha, que é dracma, ele entende que nada disso tem valor para a sua salvação. Veja o Salmo 33, no versículo 16 e 17. Salmo 33, verso 16 e 17. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Então a primeira coisa que nós aprendemos, ou a segunda, é que eu não consigo me salvar. Não posso depender de exércitos, nem de força, nem de cavalos, nem de cavaleiros, nem de carruagens, nada disso.
Nada disso tem valor para me livrar. Apenas o sangue de Jesus. Apenas o perdão de Deus, a reconciliação. Apenas isso é que me salva. Então eu reconheço, eu entendo que eu sou fraco e indefeso. Coisa que é difícil do religioso perceber. Porque o religioso acha que ele é merecedor pelo seu esforço. Eu me esforço, eu compro, eu sou dizimista, ou eu venho aos cultos, ou eu sirvo em algum ministério, então eu tenho essa prática e isso me justifica. Não. Quem ouve, o grupo que ouve, entende que nada disso adianta, nada disso contribui para a sua salvação. Apenas a graça de Deus, apenas a misericórdia, só isso é que tem valor para a nossa salvação. E a dracma, irmãos, ela só é encontrada na escuridão com o auxílio da luz. Não dá para você encontrar nada, você até pode conseguir encontrar, mas é difícil na escuridão a gente encontrar alguma coisa, ainda mais uma moeda, né? Mas é necessário o auxílio da luz para que você consiga encontrar alguma coisa. E esse é o exemplo que Jesus dá da dracma. Veja o que Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 6. Segunda aos Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Só é possível que você veja a glória de Deus tendo sido iluminado pelo conhecimento, para que você consiga enxergar a sua situação, para que você consiga entender, não é, que você precisa se render, precisa se entregar para Deus, para a sua salvação. Apenas com a luz iluminando o nosso entendimento, abrindo os nossos olhos, que estávamos em trevas. Também no Salmo capítulo 18, no versículo 28, Salmo 18, verso 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Somente Deus pode derramar luz nas trevas do homem. Não é possível para nenhum de nós ter o caminho iluminado para a salvação, que não seja pelo Senhor, que não seja pelo entendimento da palavra de Deus, que não seja pela revelação do plano da salvação. Então, queridos, o grupo que está ouvindo está aprendendo tudo isso. O grupo que está ouvindo ali está recebendo todas essas coisas. Então, seja pela parábola da ovelha, pelo da dracma, em ambos os casos, em ambos há júbilo no céu. Não importa qual das parábolas você entenda mais fácil, se é da ovelha ou se é da dracma perdida, mas o que importa é você entender que você precisa estar no grupo do que está ouvindo a parábola. Porque há um outro grupo que não está nem aí para a parábola, para a palavra. Eu ouso dizer, irmãos, que nas igrejas há um grupo que está ouvindo e há um outro grupo que está olhando para os outros e pensando assim, olha lá como aquele se veste, olha lá como aquele faz isso, olha lá como aquele faz aquilo outro, ao passo que Jesus está ensinando. E quem sabe que precisa está de ouvido aberto, está ouvindo, recebendo, aprendendo, tendo o seu entendimento iluminado, recebendo verdades preciosas, conhecendo como crescer nos caminhos de Deus.
Mas há uma parte, irmãos, que está escolhendo criticar, murmurar, observar, e está com os seus ouvidos tapados ao que Deus está falando. É uma triste constatação naquele episódio e hoje ainda acontece. Então há alegria no céu, porque um arrependido se rendeu, sim. É motivo de alegria no céu. O primeiro passo, então, irmãos, para cada um daquele que ainda não se entregou, é enxergar a sua situação. Voltando lá, Lucas 15, verso 17. Então, caindo em si, agora a parábola do filho pródigo. Então, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Isso é o que falta para o religioso. Quantos estão comendo com fartura e eu estou aqui morrendo de fome, porque estou preferindo criticar, porque estou preferindo murmurar, porque estou preferindo apontar, e aí eu não como, vou definhando, vou perdendo as minhas forças, o meu vigor, e quanto mais isso acontece, mais essa pessoa fica nas mãos do inimigo, mais indefesa, mais debilitada. O segundo passo é ir até seu pai, se arrependendo dos seus pecados. É o que o filho, na parábola do filho pródigo, diz que ele faz no verso 18 e 19. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. O segundo passo, irmãos, é ir ao pai. É jogar por terra, todo orgulho, toda altivez, e ir atrás do pai, ir atrás da reconciliação. Reconhecer: Pai, eu pequei. Pai, eu realmente pisei na bola, eu fiz o errado, me afastei, mas eu agora quero reconciliação. Ainda que seja para o Senhor me tratar como o menor dos seus trabalhadores, ainda assim é muito melhor do que eu estava sendo tratado pelo mundo. Esse é o segundo passo daquele que se arrepende. E o pai, é lógico, na alegria, recebe seu filho que estava perdido para o restaurar. No verso 22 ao 25, o pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o ovilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Curioso que nessa mesma parábola, Jesus vai falar dos religiosos, dos que estavam, sendo representados pelo outro irmão, que preferiu criticar, que preferiu apontar o erro do seu irmão, a sua decisão, mas não queria se alegrar com o retorno, com o arrependimento, com a restauração, porque estava muito preocupado, muito ocupado em tentar provar para o pai que ele pisou na bola, que ele errou, que ele não era digno da salvação. Mas Deus não dá ouvidos a esse filho. Deus se alegra sim e decide fazer a festa. Goste o outro ou não, Deus restaura sim. Então, queridos, seja como uma ovelha, a dracma ou o filho, Jesus quer mostrar aos religiosos o quanto Deus se alegra no arrependimento do homem. Então, irmãos, nós precisamos escolher se queremos ser o grupo que está ouvindo os ensinamentos de Jesus, ou outro grupo que está de ouvidos fechados, mas pronto para criticar e condenar. Então temos que tomar a decisão, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Paulo diz isso na primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 2, verso 4, que Deus
deseja que todo homem se arrependa. Mas Deus sabe que uma parte, a maioria, não vai se arrepender. A maioria vai preferir ficar apenas criticando e murmurando. Mas que você, irmãos, que eu, que nós tenhamos o desejo de sermos identificados com as ovelhas, com as dracmas, com o filho pródigo, e que queiramos ouvir os ensinamentos preciosos de Jesus. Essa é a vontade de Deus para nós. Para que você então siga nesse caminho, ouça a palavra de Deus e não se preocupe com o erro, não se preocupe, com a vida de quem está do seu lado. Preocupe-se com o seu relacionamento com Deus. Procure reconhecer, olhar para dentro de si. Como sempre mencionamos aqui nos dias de ceia, examine o homem a si mesmo. Não é raro, irmãos, até no momento da ceia, o religioso olhar para o lado e criticar aquele que não pegou a ceia. Ele está mais preocupado na prática do tomar a ceia do que em querer a restauração daquele que não está tomando. Então, queridos, tome cuidado com a religiosidade. Cuidado com essa prática nefasta que ela corrói e acaba com o nosso relacionamento com Deus e entre nós também. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado, em primeiro lugar, pela entrega do Senhor, pela decisão do Senhor em ir atrás de nós. Como o Senhor bem relatou nas parábolas, quem dentre os homens não iria atrás de uma ovelha perdida, mesmo tendo muitas? Ou quem não pegaria uma lanterna, um velador e buscaria alguma nota que caiu no chão, mesmo tendo outras na carteira? Meu Deus, quem de nós pensaria em abandonar um filho, mesmo tendo outros, vários outros? Nenhum de nós agiria assim, meu Deus. Todos nós teríamos a diligência em ir atrás e resgatar essas coisas. Quanto mais o Senhor que tem desejo em que todos sejam salvos. Por isso o Senhor se entregou por nós. Por isso o Senhor entregou o seu Filho ao mundo, para que morresse pelos pecados de todos nós e daqueles que ainda haverão de vir. Obrigado, meu Deus, por esse trabalho, por esse teu sacrifício. Queremos dar valor, meu Deus, a isso e queremos nos alegrar quando um pecador se arrepende. Queremos, meu Deus, antes de olhar para os erros dos outros, olhar para os nossos, olhar, Deus, para os nossos umbigos e pedir ao Senhor perdão. Pedir, meu Deus, que o Senhor nos ajude e que possamos consertar as nossas vidas diante de Ti. Cada um de nós, meu Deus, deve fazer isso. Afasta do meio de nós, Senhor, a religiosidade. Afasta esse mal que nos tira do foco do Senhor. E que o Senhor possa falar conosco, meu Deus, aos nossos corações a cada dia mais. Essa é a nossa oração, Pai, que fazemos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.